Foi também entre os intelectuais que brotou o apelo ao pansexualismo, primeiro como teoria elegante, depois como moda entre letrados, depois, por imitação, entre as classes altas, e médias, e baixas. Dos intelectuais partiu, para depois infectar a nação inteira, o espírito negativista e cético, o descrédito de todos os valores, o culto do macabro e do abissal. O mais breve exame da imprensa nanica daquele período mostra como esse espírito foi-se disseminando inicialmente entre as camadas letradas, num país cujo povo ainda acreditava em família, em religião, em honestidade, em beleza e verdade, e depois, gradativamente, foi ganhando um movimento editorial, os grandes jornais, as novelas de TV, graças à ação contínua, perseverante e incansável de uma espécie de militância do abismo. E como explicar, enfim, a omissão do governo carioca ante o banditismo organizado, sem levar em conta décadas de culto da malandragem na nossa literatura ou a influência que entre os nossos intelectuais exerceram as ideias de Eric Hobsbawm sobre o banditismo como protesto político ou social? Ainda hoje, enquanto nas ruas se mata, se estupra e se assalta, uma novela de TV idealiza romanticamente o banditismo popular para contrastá-lo com a criminalidade da elite, dos white collars, impingindo ao povo o estereótipo, talvez politicamente correto, mas moral e sociologicamente falso, dos bons ladrões contra os maus ladrões. O professor velho, que é um cientista social, deveria saber que meros fatos, mesmo repetidos, não bastam para mudar a mentalidade de um povo, se primeiro não são transmudados em imagens e símbolos, carregados de uma interpretação e de um valor. Sabe também que a camada social incumbida de produzir essas interpretações, condensá-las em imagens e símbolos e dar assim uma direção à vida mental coletiva é, precisamente, a intelectualidade. Sabe ainda que com o progresso das comunicações os intelectuais tiveram, desde a década de 70, os mais poderosos meios à sua disposição para forjar a mentalidade pública à sua imagem e semelhança. Veja, por exemplo, a diferença entre as novelas de TV da década de 70, trivialidades adocicadas e ingênuas, bem no padrão dos valores familiares cuja extinção o professor velho lamenta, e as de agora, onde não aparece um empresário que não seja ladrão, uma família que não esteja corroída pelo adultério ou pelo incesto, uma criança que não esteja carregada de ressentimento e ódio contra os pais. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a novela Sonho Meu. Começou como uma fantasia ingênua, baseada aliás numa novela de 20 anos atrás, A Pequena Órfã, e comovia até às lágrimas o público infantil. Foi massacrada pela intelectualidade, que através dos jornais condenou sua falta de sentido crítico. Para contentar os letrados, a TV Globo mudou o script, inserindo um caso de bigamia, doses maciças de maquiavelismo erótico e toda sorte de baixarias a Nelson Rodrigues, tudo isto no horário das 7 para um público de crianças. Será que isto não reflete um impulso perverso da nossa intelectualidade, um ódio a todos os bons sentimentos, um desejo de escandalizar e corromper a alma infantil para fazer das crianças um mercado promissor para a indústria da revolta? Que futuro pode ter um país onde os intelectuais julgam mais importante ensinar as crianças a odiar os políticos de Brasília do que a amar os pais? Ofendidos pela ditadura, os intelectuais brasileiros tiveram uma reação desproporcional e mórbida. Não conseguindo derrubar o governo, interiorizaram a revolta, puseram-se a derrubar a família, a moral, a gramática, a personalidade humana, os sentimentos, o respeito pela civilização, tudo aquilo que adorna e enobrece a vida, para disseminar em seu lugar um espírito de revolta nietzschiana e de cinismo Nelson Rodriguesco. Há 2 décadas eles vêm submetendo o público brasileiro a um estupro psicológico, sempre em nome, é claro, do combate à ditadura. Mesmo depois de extinta, a ditadura ainda é o pretexto legitimador de todas as baixezas. É quase irresistível perguntar, diante dessas constatações, porque uma reação igualmente destrutiva não se seguiu ao fim da ditadura Vargas, se nesta como no período militar os intelectuais estiveram submetidos ao mesmo isolamento deprimente. A resposta está na diferença de atmosfera ideológica em que viviam os contemporâneos de Graciliano Ramos e os do General Médici. Em ambos os casos, a intelectualidade era maciçamente esquerdista, e em ambos os casos totalmente dependente de ideias importadas, mas o tempo de Vargas coincidiu com a luta contra o nazismo e com a formação do Front Popular que uniu intelectuais de todas as tendências, numa aliança fecunda em que os ideais do marxismo, fundindo-se com o humanismo democrático burguês, com o personalismo cristão e com todas as demais correntes que se opunham à barbárie nazista, puderam identificar-se ao menos parcial e temporariamente com os mais elevados valores que a humanidade herdou de milénios de civilização. Em suma, a intelectualidade esquerdista do tempo de Vargas tinha ideais positivos, valores, normas e ética, dos quais a obra de Graciliano Ramos é o testemunho mais alto. Já os intelectuais da era Médici não tinham, a inspirá-los do exterior, senão o apelo suicida do guevarismo, a codificação marcosiana do desespero, o anti-humanismo de Foucault e todo o deprimente cortejo de negativismos brutados daquilo que, no Zéu A, um crítico acertadamente chamou de nietzscheização da esquerda.
Dessa diferença de ideologias nasceu a diferença das reações num tempo e noutro. Emergindo da ditadura Vargas, os escritores e artistas brasileiros deram um show de criatividade que marcou o período de 19.451.964 como um dos mais ricos da nossa história cultural. Inversamente, no fim da ditadura militar os intelectuais emergiram de igual isolamento com espírito diverso, nada tendo a oferecer ao país senão amargura, rancor estéril, ódio a todos os princípios e valores da civilização, desejo de vingança a qualquer preço, autocomiseração e arrogância cínica. Como, por outro lado, essa esquerda psicologicamente depravada teve, a partir da nova República, acesso a meios de atuação superiores a tudo quanto seus antecessores da era Vargas poderiam sonhar, tomando de assalto ministérios, canais de TV oficiais e privados, cátedras universitárias, imprensa, mercado editorial, etc., não demorou a que a negação de todos os valores se espraiasse, como epidemia, por todas as faixas da população. Se, agora, os intelectuais ainda têm o descaramento de acusar a tudo e a todos pelo presente estado da alma brasileira, sem nem de longe pensar em assumir sua pesada cota de culpas na produção desse fenômeno, isto é somente uma prova a mais da sua falta de senso de responsabilidade.